Olá, tudo bem com você? Bem-vindo a mais um resumo de livro aqui do nosso Instituto Fabiano Pires, nós que temos o projeto Clube do Livro e permanentemente estamos aqui colocando algumas informações sobre livros que com certeza são preponderantes para o nosso crescimento pessoal, seja ele em qualquer área que nós então selecionamos para que de fato possamos estudar. Hoje, muito especialmente, nós vamos ver algumas informações sobre esse livro fantástico do Dr. Augusto Cury, Pais Brilhantes, Professores Fascinantes. Esse é um livro que com certeza já trouxe muitos benefícios para muitas pessoas, seja no âmbito pessoal, seja no âmbito educacional. E eu tenho certeza que as informações aqui contidas deveriam ser lidas e relidas por nós muitas vezes, porque com certeza nos ajudam muito. O Dr. Augusto Cury, ao escrever esse livro, ele dividiu em algumas partes. A primeira delas, ele traz informações especificamente voltadas para os pais. Ele fala sobre os hábitos dos bons pais e os hábitos dos pais brilhantes. Depois, na parte 2, ele fala sobre os hábitos dos bons professores e também dos professores brilhantes. Na parte 3, ele fala sobre os pecados que são mais usuais daqueles que fazem o trabalho educacional. Depois, na parte 4, ele fala sobre os papéis da memória humana. Na parte 5, ele fala sobre a questão da escola dos sonhos, que é aquela escola que realmente faz com que o aluno pense. E ele encerra na parte 6, trazendo então a história da Grande Torre. Esse livro, repito, é um livro que deveria ser lido e relido, porque realmente ele traz muitas informações importantes, principalmente para a nossa vida no dia a dia, mas também para aqueles que exercem esse trabalho educacional, que não deixa de ser um trabalho apenas na escola, mas ele é também um trabalho feito dentro de casa, principalmente por aqueles que estão na categoria de pai e de mãe. Muito bem, na parte 1, então, o Dr. Augusto Cury fala sobre os 7 hábitos dos bons pais e também dos pais brilhantes. Ele diz que o primeiro deles é que os bons pais são aqueles que dão presentes, mas os pais brilhantes são aqueles que dão o próprio ser. Então, na verdade, quando ele vai trazendo essas informações, o próprio título, né, daquela parte ou daquele capítulo vai nos informar realmente aquilo que ele quer passar para nós. E com certeza, sem sombra de dúvidas, dar presentes para os filhos faz parte do dia a dia, mas com certeza o melhor presente que um filho pode ter é a presença, principalmente aquela presença que ensina, que instrui, que guia, que orienta. E é isso que ele vem trazer para nós. Depois, no capítulo 2, ele fala que os bons pais nutrem o corpo, ou seja, estão sempre promovendo a condição de os filhos estarem bem nutridos, ou seja, saudáveis fisicamente. Mas os pais que são brilhantes dão o seu próprio ser, ou seja, eles estão cotidiana e permanente fazendo com que seus filhos possam ter bons exemplos a seguir. Então, na verdade, esses filhos vão ter com certeza saúde física, mas terão também saúde psíquica e emocional. Depois, no capítulo 3, ele fala que os bons pais corrigem os erros, mas os pais brilhantes ensinam a pensar. Então, na verdade, a ideia do Dr. Augusto Cury é nos mostrar que nós, como pais, de fato, temos que orientar e corrigir, sim, aqueles erros, especialmente os mais crassos, para que os nossos filhos não venham entrar por caminhos que, de repente, lhes gerem muito sofrimento, mas, ao mesmo tempo, nós temos que fazê-los pensar sobre por que tomar a melhor decisão, no sentido de caminhar, de fato, pelos caminhos que são do acerto, porque, com isso, com certeza, esses filhos serão muito mais bem-sucedidos. Depois, no capítulo 4, ele diz que bons pais preparam os filhos para os aplausos, mas os pais brilhantes preparam os filhos para os fracassos. Sem dúvida nenhuma, repetindo aqui também o que ele diz, é mais que evidente que os filhos devem ser aplaudidos, reconhecidos, eles devem ser vistos pelos seus pais naquilo que fazem de correto, nos seus acertos, nas suas conquistas, mas também os filhos devem estar preparados também para as questões dos fracassos, para aqueles momentos difíceis, para aqueles momentos que nem sempre são tão bons quanto se gostaria, até porque a vida não é feita apenas de vitórias, mas muitas vezes também nós temos derrotas e temos que aprender a lidar com elas, inclusive fazendo o melhor uso desses momentos que não são tão bons aparentemente para nós. Depois, ele diz que os bons pais acabam conversando com seus filhos sempre que necessário, mas os pais brilhantes dialogam como amigos, ou seja, os pais brilhantes sempre vão ter um relacionamento mais profundo, mais próximo, mais íntimo, para que esses filhos realmente possam ter tudo aquilo que eles gostariam de ter no seu dia a dia, principalmente alguém com quem possam confiar, contar as suas questões mais particulares, receber conselhos e orientações. Em seguida, ele diz que os bons pais dão informações,
Mas os pais brilhantes contam histórias, ou seja, os pais brilhantes sempre têm uma forma específica de ensinar aquilo que vai perdurar na mente dos seus filhos, ou seja, eles conseguem entrar na mente dos seus filhos de tal maneira que os seus ensinos ficam permanentes. E depois, ele então afirma que os bons pais dão sempre que necessário as oportunidades que os filhos precisam, mas os pais brilhantes nunca desistem, ou seja, por mais difícil e complexo que possa ser no dia a dia, essa parte criacional, essa parte de realmente conduzir os filhos pela vida, os pais fascinantes nunca, aliás, os pais brilhantes nunca vão desistir dos seus filhos. Isso é algo que realmente precisa estar muito bem fixado na nossa mente para que nós possamos, dia após dia, lutar por esses que Deus nos deu como responsáveis. Na parte 2, então, ele fala sobre os 7 hábitos dos bons professores, dos professores fascinantes, e ele diz no primeiro momento que os bons professores são eloquentes. Já os professores fascinantes conhecem o funcionamento da mente. Ou seja, os bons professores, aqueles que realmente estão dedicados ao seu trabalho, a esse trabalho educacional, eles realmente são muito eloquentes naquilo que fazem, mas aqueles que são fascinantes sempre vão um pouquinho a mais e acabam estudando e se especializando para conhecer como é que a mente funciona, para que possam fazer um trabalho ainda mais preciso junto aos seus alunos. Em segundo lugar, ele diz que os bons professores possuem metodologia, mas os professores fascinantes possuem sensibilidade. Os professores fascinantes sempre vão conseguir achar aquilo que realmente faz com que os seus alunos possam ter a condição de aprender mais e melhor aquilo que precisam aprender, para que eles possam se dar bem, muito especialmente não só naquele momento, mas também especificamente no seu futuro. Depois ele afirma que os bons professores educam a inteligência lógica e os professores fascinantes educam a emoção. Os bons professores sempre estão interligados, evidentemente, com essa questão da lógica do dia a dia no ensino, mas aqueles que são fascinantes sempre vão entrar no mais profundo das emoções dos seus alunos, para que eles possam realmente aprender o que tem que ser aprendido para o presente e para o seu futuro. Em seguida, ele diz que os bons professores usam a memória como depósito de informações, mas os que avançam sendo fascinantes usam essa memória como suporte para a arte de pensar. E, inclusive, é uma crítica muito peremptória nos livros do Dr. Augusto Cury, quando ele fala de educação, que é essa questão de que as escolas atuais não fazem os alunos pensarem, muito pelo contrário, apenas estão dando informação e mais informação sem fazer o aluno pensar sobre aquilo que está recebendo. E ele diz, então, que os professores fascinantes sempre vão levar os seus alunos a pensar. Depois ele diz que os bons professores são mestres temporários, enquanto aqueles que são fascinantes são mestres inesquecíveis. Por quê? Porque aquilo que eles ensinaram vai perdurar na vida dos seus alunos. Em sexto lugar, ele diz que os bons professores corrigem comportamentos, já os professores fascinantes resolvem conflitos em sala de aula. Eles conseguem, com certeza, encontrar quais são as causas dos problemas e ajudar os seus alunos, então, a resolvê-las de maneira mais inteligente e, por que não dizer, mais sábia e de forma permanente. E, em último lugar, nesse ponto, ele diz que os bons professores educam para uma profissão, enquanto os professores fascinantes educam para a vida. Então, há uma diferença muito grande, de fato, dos professores fascinantes, porque eles não estão preocupados apenas com a perspectiva de gerar nesses alunos a condição de serem alguém de sucesso numa área profissional, mas sim que eles possam ter sucesso em todas as áreas da sua vida. Na parte 3, ele fala sobre os 7 pecados capitais dos educadores, aqueles que estão à frente desse trabalho tão importante que é realmente educar pessoas. E ele diz que o primeiro é corrigir publicamente, o segundo é expressar autoridade com agressividade, o terceiro é ser excessivamente crítico, não é? Obstruindo, inclusive, com isso, a infância de uma criança. Em quarto lugar, ele fala sobre a questão de punir quando estiver irado e colocar limites sem dar explicações. Em quinto lugar, ele fala sobre ser impaciente e desistir de educar. Em sexto lugar, ele fala sobre não cumprir com a palavra. Em sétimo lugar, ele fala sobre destruir a esperança e os sonhos dos alunos. Claro que eu não vou entrar no mérito disso, porque aqui é só um resumo. Estou aqui apenas para mostrar para você a grandeza desse livro, que eu aconselho mais uma vez que você leia e releia.
E quando você pega essa parte 3, você vai ver, principalmente você que trabalha com educação, você vai perceber que realmente nós precisamos mudar muito o nosso jeito de nos comportar diante dos nossos alunos, para que eles possam realmente receber aquilo que precisam receber, repetindo o que foi dito anteriormente, não só para o agora, mas para toda a vida deles. E isso, evidentemente, pode ser reverberado para dentro de casa também, nesse trabalho educacional que os pais fazem com os seus filhos. Na parte 4, ele fala sobre os 5 papéis da memória humana, já entra numa área mais específica da ciência, quando ele fala que, no primeiro lugar, o registro de memória é involuntário, depois ele diz que a emoção determina a qualidade do registro, em seguida ele diz que a memória não pode ser deletada, em quarto lugar ele fala sobre o grau de abertura das janelas da memória que depende da emoção, em quinto lugar ele diz que não existe uma lembrança pura. Então são assuntos mais científicos, mais extremamente importantes, que também fazem parte desse trabalho educacional dentro e fora de sala de aula. E em quinto lugar, então, ele fala sobre a questão da escola dos sonhos, como seria bom que, de repente, não só os educadores, mas os gestores das escolas pudessem pensar realmente num sistema de ensino diferenciado, e ele dá algumas ideias. Ele fala sobre música ambiente em sala de aula, sobre o fato dos alunos sentarem em forma de círculo ou então em forma de U. Ele fala também sobre a exposição interrogada, ele fala sobre a exposição dialogada, fala sobre ser um contador de histórias, sobre humanizar o conhecimento, sobre humanizar o próprio educador, que seria o professor, também educar a autoestima, gerenciar os pensamentos e as emoções, porque isso faz parte realmente de um trabalho muito bem feito dos educadores. Em 10º lugar, ele fala sobre a participação de projetos sociais. Então perceba que aqui existe toda uma linha, todo um norte desse grande pensador, cientista, médico, mas também educador Augusto Cury, orientando como seria o ideal de uma escola realmente que pudesse ensinar os seus alunos, muito especialmente, repito, por conta da sua estrutura, por conta do tipo e também da qualidade do ensino, mas também dos seus educadores. E aí, então, no 6º lugar, na parte 6, ele termina falando sobre a história da Grande Torre, que vale a pena você realmente ler. Portanto, fica aqui a minha dica, leia esse livro mais de uma vez, vai te ajudar demais, repito, não só no seu trabalho educacional dentro de sala de aula, mas também vai te ajudar muito dentro do aspecto da sua vida no dia a dia como pai e como mãe, tá bom? Deus te abençoe e até o próximo resumo aqui no Clube do Livro do Instituto Fabiano Pires.